Paz seja convosco, meus amados irmãos. Uma alegria estarmos novamente reunidos neste episódio da série VUT, Vivendo os Últimos Tempos. O objetivo deste episódio é nós estarmos trazendo ou olhando para a palavra e vendo diversas passagens onde fala sobre acontecimentos finais, sobre como eu tenho que me portar, como todas essas coisas nos ensinam nesses dias, né? Porque nós vemos que há relatos lá no passado, há profecias que são mencionadas para o futuro e que tudo isso nos afeta, que tudo isso tem a nos ensinar, a nos dizer. Esse é o objetivo, e que Deus venha nos dar graça, que o Espírito Santo venha nos conceder entendimento, que o Senhor venha liberar sobre nós a sua palavra. Agradecemos a Ti, Senhor, por estarmos em mais um dia, mais um episódio, falando das grandezas, Senhor, da Tua palavra, falando, Senhor, das coisas que o Senhor deixou para nós. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor pensou em nós, o Senhor não nos deixou desamparados. Temos o Teu Espírito, temos, Senhor, a palavra que é a lâmpada. Ó Deus, que venhamos olhar, por isso venha tirar toda a cegueira, toda a venda dos olhos. Venha, Senhor, tirar todo o dardo inflamado do inimigo, ou mesmo venha impedir que o maligno venha roubar a semente, nos concedendo entendimento. Assim nós agradecemos. Amém. Meu amado irmão, nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante, né? Nessa etapa agora da série VUT. Vamos falar sobre os julgamentos que haverá no fim dos tempos e que nós precisamos compreender o que cada etapa significa para nós e o que isso tem a nos ensinar. Primeira coisa que quero dizer aos irmãos, a Bíblia nos relata que o nosso trabalho ele não é em vão no Senhor. Diante disso, nós entendemos que a salvação ela nos coloca diante de um acesso ao reino de Deus. A Bíblia diz que há um reino, há uma pátria ao qual não é deste mundo. E Jesus ele veio nos conceder acesso, ou ele veio abrir um caminho. Ele nos resgata, ele nos compra, ele nos toma o nosso lugar, ele nos redime de todo o pecado, para que nós pudéssemos ter esse acesso. E uma vez então tendo acesso ao Senhor, tudo aquilo que nós fazemos, o Senhor irá nos recompensar. Tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós fazemos em atitudes, a Bíblia diz que tudo isso está diante dos olhos do Senhor. Nós vimos há pouquinho, nos episódios anteriores, nas cartas, no livro de Apocalipse, diversas vezes Jesus dizendo assim: eu sei tudo que vocês fazem. E nada fica encoberto aos olhos do Senhor. Mesmo que uma pessoa ela venha falecer, e às vezes pode ser que isso diz, olha, o que aquela pessoa fez ou deixou de fazer foi com ela, mas nós vemos que a Bíblia não diz dessa forma. A Bíblia nos relata que nós vamos comparecer diante do Senhor, nós vamos estar diante do Senhor e Ele vai avaliar a nossa vida, ao que nós fazemos ou o que nós deixamos de fazer. Interessante que nós podemos olhar isso com clareza na palavra, que Deus ele não vai misturar os julgamentos, há coisas específicas para serem analisadas, e é isso que nós vamos ver a partir dessa fase da série VUT, e também entender e conhecer quais são as recompensas que o cristão ele vai ter, porque o nosso Deus ele é generoso, ele é recompensador, o nosso Deus ele é justiça, e isso é algo tremendo da parte de Deus. Nós então vamos analisar hoje 3 passagens. Eu quero mostrar que há esse julgamento, que há essa etapa diferenciada. Às vezes as pessoas pensam assim, o mais importante, o que interessa é só ser salvo. Realmente, não é uma verdade, mas não é toda a verdade. A salvação, como nós falamos agora, ela nos dá um acesso. Só que quando nós olhamos para a eternidade,
nós vemos que eu preciso, podemos dizer assim, desse voucher, que é a salvação que Jesus fez por mim, mas a partir do momento que eu recebo, e esse recebimento não é por mérito, é pela graça, pela fé, mediante a graça de Deus, só que a partir do momento que eu estou habilitado pela cruz de Cristo, pelo sangue de Cristo, eu então posso receber todos os benefícios. E esses benefícios não somente aqui são recebíveis aqui em vida, nesta terra, mas são benefícios que também vão estar para toda a eternidade. Quero começar então pelo texto de Romanos, capítulo 14, versículo 10. Olha o que a palavra de Deus nos relata. Então, por que você julga outro irmão? Por que o despreza? Lembre-se de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, pois as Escrituras dizem: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará para mim, e toda língua declarará lealdade a Deus. Assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Aqui é interessante que o texto fala que nós vamos ter que dar conta, ou teremos que comparecer. A Bíblia diz que todos passarão diante do trono de Deus, ou diante da presença de Deus. Alguns serão recebidos no seu reino, alguns terão recompensa, outros terão a condenação eterna. O que nós precisamos entender é que isso já é um exemplo para nós olharmos para a própria justiça terrena. Mesmo que há várias pessoas envolvidas num julgamento, as sentenças elas são diferentes. Às vezes, mesmo no mesmo acontecimento, existem posturas ou atitudes diferentes em cada situação. Por isso que Deus ele determina momentos diferentes. E também, por ser momentos diferentes, essas coisas não vão acontecer no mesmo período. Porque, como nós vimos nos episódios anteriores da série VUT, a questão do arrebatamento, qual é a etapa, quais são os acontecimentos que estão por surgir? Primeira coisa que o noivo vai vir buscar a sua noiva. Jesus ele virá buscar a sua igreja. Para quê? Para uma festa de casamento. E vai lá, então são dois eventos. Quando a igreja é arrebatada, Jesus leva para a festa, mas ao mesmo tempo nós estaremos comparecendo diante do trono do Senhor. Para quê? Para que ele venha avaliar tudo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Mas o que é bom para nós porque Romanos diz, no capítulo 8 fala que não há condenação para aquele que está em Cristo. Então, quando nós estivermos diante do Senhor, não é para condenação, mas é para que o Senhor venha nos recompensar, que Ele venha liberar sobre as nossas vidas. Então, essas são a ordem dos acontecimentos. Jesus ele vem buscar a sua igreja, e nós vimos lá que primeiramente os mortos em Cristo ressuscitam, e depois aqueles que estão vivos, eles sobem, eles são levados, eles são transportados para este lugar, onde haverá esses dois acontecimentos: o casamento, as bodas de Cordeiro, e o tribunal de Cristo, como nós vamos ver hoje. Amém, meus irmãos? Então, vamos para o segundo texto, bem da palavra do Senhor, para que nós venhamos começar a ter esse entendimento, tá? No 1 Coríntios capítulo 5, que quero falar primeiro aos irmãos, fala deste novo corpo que nós vamos receber. Então sabemos que quando o nosso corpo terreno, esta tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno para a casa no céu, feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Olha que o texto ele já começa dizendo que nosso corpo, que é a nossa tenda aqui na terra, quando isso se desfizer, nós temos da parte de Deus um novo corpo, para nós estarmos agora numa nova casa, num novo lugar. Da tenda terrena, aqui gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com o nosso lar celestial, como se fosse uma roupa nova, porque de fato nos vestiremos com um corpo celestial e não ficaremos despidos. Enquanto vivemos nesta tenda, que é o corpo terreno,
terreno gememos e suspiramos, mas isso não significa que queremos ser despidos. Na verdade, queremos vestir nosso novo corpo, ou um corpo novo, para que este corpo mortal seja engolido pela vida. Olha o que diz aqui no versículo 5. Deus nos preparou para isso e como garantia nos deu o Espírito. Nós vemos aqui que o Espírito Santo, ele vem como um selo, com essa garantia, e também vem com o propósito de nos aperfeiçoar. Por isso que nós vimos no livro de Apocalipse, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo tem a dizer às igrejas, porque o Espírito Santo ele orienta. O Espírito Santo, aquele que ouve, aquele que dá ouvidos ao Espírito Santo, esse não será surpreendido nos últimos tempos, né? No tempo em que o Senhor virá, ele não será pego como um irresponsável, como lá na parábola de Mateus capítulo 25, mas ele é aquele prudente que está vigiando. Aqui então no versículo 10 diz: pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Então nós vemos aqui que esta passagem relata que todos terão que passar diante do tribunal de Cristo. Todos terão que estar ali diante do Senhor para receber pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Isso é algo tremendo, porque o nosso Deus é justiça. Às vezes as pessoas pensam, aquele que morre, que falece, esse já foi, esse não tem, já se findou tudo. Mas a palavra nos mostra que a partir desse momento é que as coisas começam. A nossa alma ela é eterna. Entenda isso, meu irmão. Nossa alma é eterna. Aqueles que estão com Cristo terão uma eternidade com Ele. Os que estão sem Cristo terão uma eternidade sem Ele, que a Bíblia diz que serão lançados no lago de fogo. E o texto, o terceiro texto que eu quero mostrar para os irmãos na série de hoje, está em 1 Coríntios, no capítulo 3. Aqui nós vemos que o contexto desse capítulo estava ali pessoas que estavam a favor de Paulo, outros estavam com favor de Apolo, e tinha outras pessoas ali. E Paulo então escreve essa carta à igreja de Corinto, e dizendo assim: quem é Apolo, quem é Paulo, e mostrando que nós somos cooperadores com o Senhor. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Aí ele diz no versículo 6: eu plantei e Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim. Olha o que está dizendo aqui o versículo 8. Falando que nós somos cooperadores com o Senhor. E quando nós olhamos para a questão de Cristo, da eternidade, todos nós somos cooperadores. Quando olhamos para a questão de Cristo, todos nós estamos trabalhando no mesmo propósito. Então não importa quem planta, quem rega, quem fez isso ou quem fez aquilo. Aqui é o que o texto está dizendo. Ambos serão recompensados. Olha o que diz o versículo 8. Não importa em que momento eu venha trabalhar. É claro que aquele que trabalhou na plantação ou no início de uma determinada obra, o trabalho é mais árduo, é muito mais benéfico você colher, porque a colheita tem a ver com frutos, algo que já foi um trabalho que já foi feito. Mas o texto está dizendo, não importa que parte do trabalho você fez, o importante é que ambos, todos, serão recompensados pelo seu trabalho. Versículo 9, pois nós somos colaboradores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Versículo 10 diz, pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. O alicerce, ou a base dessa construção, é Jesus Cristo. E aqui está dizendo que todos nós somos construtores. Nessa grande obra, nesse grande trabalho, nós somos aqueles que trazemos os materiais.
e que somos aqueles que estamos construindo sobre uma fundação já pronta. A fundação ela já está pronta. É como se o construtor ele chegasse numa obra e já encontrasse a fundação já preparada. Ele então vai construir, ele vai levar os materiais. Versículo 12. Aquele que constrói sobre esse alicerce podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Olha o que diz o versículo 13. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada um ou cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Olha que interessante o que a palavra está nos dizendo. Nós, durante o período de vida, nós somos cooperadores com o Senhor. Então, ou aqueles que estão em Cristo são cooperadores com Ele. Os que não estão em Cristo, os incrédulos, a Bíblia diz que quem não está a favor está contra. Tá? Agora, os que estão em Cristo são cooperadores. A Bíblia diz que o fundamento já foi posto. Isso significa que tudo que eu faço, as minhas ações, o meu dia a dia, a maneira como eu falo, como eu procedo, a maneira como eu trabalho para o reino de Deus, a Bíblia diz que eu estou construindo. E eu estou trazendo vários materiais. A Bíblia traz como exemplo aqui, no versículo 12, olha que interessante, como são a procedência desses materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Interessante que quando nós olhamos para esses materiais, nós conseguimos identificar que ouro, prata ou pedras preciosas, com certeza, são materiais de valor. E madeira, feno ou palha, diante desses materiais, são materiais sem valor. Então a Bíblia está nos mostrando que quando olhamos para a eternidade ou na eternidade, tudo aquilo que nós fizermos, tudo aquilo que nós preparamos ou construímos, Deus ele olha isso como materiais que foram postos. Tudo que é eterno é precioso. Tudo que tem a ver com o reino de Deus é precioso. Tudo aquilo que tem a ver com a justiça de Deus é precioso. Mas tudo aquilo que é terreno, tudo aquilo que a Bíblia chama que são coisas que diante da eternidade são inúteis. O que adianta toda a riqueza deste mundo comparado à eternidade se eu não posso comprar? Por exemplo, pegue a pessoa mais rica do mundo. Ela não pode comprar a salvação. Ela não pode garantir um lugar no reino. Então, diante disso, a riqueza terrena ela é inútil para a eternidade. Agora, o meu interior, o meu coração, a minha mente, aquilo que Jesus produz, né, dentro de mim, o fruto do Espírito, podemos comparar como esses materiais mais preciosos. Aí no versículo 13 a palavra nos diz: no dia do juízo. Então a Bíblia está nos dizendo e afirmando: haverá um dia de juízo. Aqui diz que o fogo revelará que tipo de obra cada um ou cada construtor realizou. E o fogo mostrará se a obra tem algum valor. A Bíblia nos diz que Deus ele é fogo consumidor. Nós temos a figura de Deus como fogo. Nós vemos que Deus ele respondia com fogo. Nós também temos a simbologia do fogo como um agente purificador. O ouro, quando passa pelo fogo, ele se torna ainda mais puro. Mas as coisas inúteis, elas são queimadas. Por isso que quando nós estamos na presença de Deus, este fogo que simboliza a presença de Deus, ele nos purifica, porque o fogo consumidor, ele queima tudo aquilo que não vem de Deus ou que não presta. Quando nós estamos na presença de Deus, os nossos pensamentos, Deus ele purifica. Deus purifica o nosso coração, Deus purifica a nossa vida. Quanto mais nós passamos na presença do Senhor, a Bíblia diz que nós somos ali, se tornamos mais nobres, olhando sempre para a eternidade. E aqui é exatamente o que o texto nos mostra, que o fogo ele vai provar a obra de cada um. O fogo vai mostrar se tudo aquilo que eu fiz tem algum valor. Sabe, meu irmão, por que o texto está nos dizendo isso? Porque se isso não acontecesse, Deus ele não estaria aplicando toda a justiça.
Lembre-se que a salvação é mediante a fé, pela fé mediante a graça. É um favor que eu não mereço. Mas nós vemos que Deus ele vai nos purificar, ele vai mostrar para nós, olha, certas coisas que você fez, que você falou, isso daí não era algo bom na sua vida. Então nós vamos nos deparar com um momento em que Deus ele vai mostrar algumas coisas, olha, as suas intenções dessa forma, que você fez dessa forma, isso eu não aprovei isso, ou eu não gostei disso, olha, isso que você fez não foi certo, não tinha motivações corretas. É isso que o texto está nos dizendo, que o fogo mostrará se a minha obra, que significa que tudo aquilo que eu fiz na minha vida tem algum valor. Olha o que diz o versículo 14: se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Significa que as coisas que eu faço, que tem a ver com a eternidade, com o reino de Deus, que tem a ver com honrar ao Senhor, estabelecer ali como um testemunho vivo do Senhor, um representante de Deus aqui na terra. O texto está dizendo que tudo isso será recompensado. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo. Mas olha o que dizem, olha que interessante a continuação desse versículo. Mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. Se o texto está dizendo que a pessoa vai ser salva, significa que aqui não é um julgamento para condenação, porque a Bíblia diz que aquele que passa no julgamento de condenação, ele é lançado no lago de fogo. A Bíblia diz: por eu ter já Cristo, nenhuma condenação está para a minha vida. Por eu estar com Cristo, eu sou livre desse momento de condenação. Mas Deus vai avaliar as minhas obras. Deus vai avaliar tudo aquilo que eu fiz, Deus vai me recompensar. Então no versículo 16 ele continua dizendo assim: vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir o seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Então ele resume, ele finaliza aqui falando sobre a questão do templo, que nós somos templo de Deus e que o Espírito Santo ele habita em nós. Então, meu irmão, diante disso, qual é o objetivo hoje desse episódio? É te dizer que há recompensa, que é te dizer que o nosso Deus é um Deus justo. Às vezes você padeceu por causa de Cristo, pode ser que você sofreu prejuízo por causa do nome do Senhor Jesus. Lembre-se que o Senhor ele irá te recompensar, porque nosso Deus ele é justo. Eu sei que de repente algumas pessoas vão dizer: mas o importante é ser salvo. Eu não olho para isso. Realmente nós não devemos olhar para isso como algo, eu olhar somente para a recompensa, mas olhar para o Senhor. Mas entenda que tudo aquilo que nós fazemos, o Senhor ele está vendo, ele irá recompensar. Pense da seguinte forma: Jesus ele é dito na Bíblia como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Se existem reis, ele é o Rei Supremo. Se existem senhores, ele é o Senhor Supremo. Então nós vemos na figura do rei, o rei, olhando agora para a terra, nós vemos que o rei ele sempre recompensava os seus súditos. Aqueles que demonstravam honra em nome do reino, eles eram recebidos com honra. Nós vemos, e a Bíblia nos mostra disso, que nós receberemos coroas. E nós vamos estar vendo isso nos próximos episódios. Quais as coroas que o cristão ele recebe. Isso é algo tremendo. Porque se o reino, se existiram reinos tremendos aqui na terra, reinos que não só demonstraram sua força, mas também toda a sua glória, imagine o reino de Deus. Já parou para pensar nisso? Se aqui na terra já existiram reinos em que fascinaram o mundo, imagine o reino perfeito que é o reino de Deus, que tem toda a justiça, toda a glória. Imagine o que nós vamos ver neste reino, o que nós receberemos neste reino. Porque eu quero dizer para você, meu irmão,
Às vezes nós já vimos, às vezes em filmes, alguma coisa parecida assim, mostrando o céu como alguém andando numa nuvem lá. Parece algo sem nexo, sem graça, algo monótono. Mas a Bíblia não relata dessa forma. A Bíblia diz que é um reino. A Bíblia fala que é uma cidade celestial. A Bíblia nos afirma que haverá grandes coisas. Se Deus ele criou a terra que é perecível, nessa grandeza, olha para as maravilhas que tem na terra. Imagine o céu, meu irmão. Pensou nisso? Se há grandezas aqui na terra, da natureza, daquilo que Deus fez, imagine o reino eterno do nosso Deus. Por isso se alegre. A palavra diz que nós devemos consolar uns aos outros com essas palavras, porque grandes coisas estão preparadas para nós, porque o reino de Deus, ele é chegado, e o reino de Deus, ele é algo ao qual nós vamos passar uma eternidade. Imagine a grande alegria, imagine o que está preparado para nós, imagine o que Deus reservou para você. Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Imagine aonde Deus vai te colocar. O nosso Deus não é de fazer coisa pequena, coisas que não tem sentido. Nosso Deus ele é grandioso, e a criação, a natureza, ela mostra um pouco daquilo que Deus é capaz de fazer. Por isso, meu amado irmão, quero deixar aqui essa palavra: o seu trabalho, ele não é em vão. Tudo que você faz, Deus vai te recompensar. E que você então trabalhe, lute, avance, faça com amor, né? Faça não procurando a sua glória aqui na terra, mas tenha certeza que Deus vai liberar uma coroa para você. Deus vai liberar para a sua vida. E assim nós cremos, assim nós vemos na palavra, e assim nós viveremos. Que você seja abençoado em nome do Senhor Jesus. E nós nos vemos nos próximos episódios. Nós vamos continuar falando desse assunto, né? Nós já estamos aí dentro do período de tempo do episódio. Nós vamos retomar, continuar falando um pouco desse assunto, que é algo tremendo, é algo interessante. Quando nós falamos do reino de Deus, o reino eterno de Deus, isso nos motiva, isso nos alegra, né? Isso nos gera expectativa. Exatamente é o que Deus quer fazer, que essas coisas venham nos levantar, nos motivar. Se você está desanimado, entristecido, lembre-se, o melhor de Deus está preparado para você, e não é por um pouco tempo não, é por uma eternidade. Deus abençoe, meu irmão, e nos vemos no próximo episódio da série VUT, Vivendo os Últimos Tempos. Deus abençoe.